esse dia de hoje, Pai, pela tua infinita bondade e misericórdia. Senhor, o Senhor permitiu nós levantarmos, Senhor amado, com saúde. O Senhor permitiu nós sairmos de casa para trabalhar e retornarmos, Senhor amado, pela sua infinita bondade e misericórdia. O Senhor nos guardou, Senhor amado, durante o nosso dia. O Senhor nos protegeu, Senhor amado, e aqui estamos para te agradecer, meu Pai. Pai querido, te apresento nessa noite, Pai querido, a vida do pastor Ezequiel, tua casa, tua família. Eu apresento, Senhor amado, toda a liderança dessa congregação, Senhor amado. Abençoa cada irmão, Senhor amado, a cada líder, a cada um que tem suas responsabilidades dentro da tua casa, Jesus. Guarda, Senhor amado, abençoa, Espírito Santo, capacita, Pai querido, nessa noite, nos ajuda, Senhor amado, em tomar decisões, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer teu, Espírito Santo de Deus. Ó Jesus, eu te apresento a cada lar, eu te apresento a cada família nessa noite, Jesus querido. Ó Pai, a cada casa, Senhor amado, a cada família, a cada lar, Jesus. Guarda, Senhor amado, a cada casa. Senhor amado, guarda a cada filho, Senhor amado, a cada esposo, a cada esposa. Guarda a família, Senhor amado. Pai querido, muitas das vezes, Senhor amado, estamos sendo bombardeados para acabar com a família, mas a família não vai acabar, a família não vai terminar, porque a família é um projeto de Deus, aleluia. A família, Senhor amado, ela pertence a Deus, e Deus se agrada da família, e eu creio, Senhor amado, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado a cada um, Senhor amado, o Senhor tem guardado a cada família, meu Deus. Ó Jesus, nessa noite também, Senhor amado, abençoa a tua serva, nossa irmã Leide, Senhor amado, continua, Senhor amado, guardando a tua filha para que ela tenha uma boa recuperação, Senhor amado, para a glória do teu nome. Ajuda a tua serva, Senhor amado, supera suas necessidades, Jesus querido. Pai, também nessa noite, Senhor amado, te apresentamos aqueles irmãos que muitas vezes estão no trabalho ou voltando para casa, Senhor amado. Guarda, livra de todo mal, Jesus querido. Ó Pai, abençoe essa rua, Senhor amado, abençoe cada vizinho, meu Deus. Abençoe esse bairro, Jesus querido. Jesus, nessa noite, Pai querido, estamos aqui para nos apresentar, Senhor amado, para te louvar, para te engrandecer. Senhor, abençoe esses jovens, Senhor amado, abençoe nossas irmãs, Jesus, abençoe, Senhor amado, os nossos obreiros, Senhor amado, a cada criança, Jesus. Pai, guarda a saúde dos teus filhos, meu Deus, repreende toda enfermidade da vida dos teus filhos, meu Pai, repreende todo mal, Senhor amado. Ó Jesus, cada um, Senhor amado, cobre com teu sangue, eles estão marcados com teu sangue puro e carmesim, Pai querido, o sangue que redime, o sangue que cura, o sangue que lava, o sangue que restaura, Jesus, é o sangue de Jesus. Pai querido, cobre cada família, cada lar, Senhor amado. Senhor Jesus, cuida, Senhor amado, a cada dia mais de cada família, Senhor amado, dos planos, dos projetos de cada casa, de cada lar, de cada família, Senhor amado. Continua abençoando, Pai querido, o trabalho dos teus servos, meu Deus. Abençoe o trabalho de cada um dos teus filhos, aqueles que estão registrados, aqueles que trabalham por conta. Abre as portas, manda o cliente, Senhor amado, manda o trabalho para cada um, Jesus. Pai, abençoa aqueles que estão sem emprego, Senhor amado, abre as portas para que ele venha ganhar o seu pão de cada dia, para que ele possa, Senhor amado, estar trabalhando, Jesus, para pagar ali as suas contas, Senhor amado, ter uma vida digna, Senhor amado, para que o seu pão possa estar sobre a mesa. Jesus, abençoe, Senhor amado, aleluia, a cada vida, Senhor amado, que necessita, Senhor amado, de força do céu, que necessita, Senhor amado, que se levantar, Senhor amado, espiritualmente. Jesus, nos ajuda, Senhor amado, que nós venhamos se encontrar aptos na tua presença, Jesus. Que nós não podemos, Senhor amado, estar, Jesus querido, desatentos ao que está acontecendo, desligados, Senhor amado, de tudo que está em nossa volta, Senhor amado, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor há de retornar para buscar a tua igreja. Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, abençoe esse culto. Abençoa cada um que aqui está, que já chegou até aqui neste momento, aqueles que vão chegar, Jesus querido. Senhor amado, nos ajuda nos projetos deste ano, Senhor amado, em cada trabalho de missão, na escola bíblica dominical, Senhor amado, em cada trabalho que será feito nessa congregação, Jesus. Pai, essa igreja é tua, Pai, essa igreja pertence a ti, nós somos simples mordomos teu, Pai, que estamos aqui para servir a ti, para tomar conta daquilo que não é nosso, papai.
mas é o Senhor que cumpre, é o Senhor que guarda, é o Senhor que dá o crescimento, papai. E eu creio, Senhor amado, em nome de Jesus, que tu há de fazer grandes coisas neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor amado, para que o teu nome venha a ser glorificado, Jesus, a cada dia mais, Pai eterno. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite, para nós iniciarmos nosso culto. Espírito Santo de Deus, vamos iniciar, Pai querido, nosso culto nessa noite. Eu sei, Senhor amado, que cada um que adentrou aqui nessa noite, que vai adentrar, Jesus, ele simplesmente não passou por essas portas para dizer que só veio aqui marcar a presença. Mas eu creio que cada um conseguiu chegar até aqui nessa noite pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que está aqui para te prestar um culto sincero, um culto verdadeiro. Pai querido, que nós viemos prestar um culto com entendimento. A cada louvor, a cada adoração, Senhor amado, nos ajuda. Espírito Santo, toma direção, Senhor amado, desse culto. Espírito Santo, visita a nossa parentela, visita nossos parentes, Jesus, repreende todo o mal, toda investida do maligno nesses dias, Pai querido, que as potestades do inferno estão por aí, Pai, querendo tragar, querendo matar, querendo destruir, Senhor amado, mas guarda, Senhor amado, livra, Senhor amado, do laço do inimigo, Senhor amado, da obra satânica, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, que nada venha atrapalhar nosso culto, Jesus, que nenhuma potestade, nenhum principado, nada venha nos atrapalhar de nós te adorarmos e te bendizemos nessa noite, para a glória do teu nome, e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Vamos estar adorando ao Senhor com os hinos da harpa, glórias a Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Vamos adorar o número de 227, amém, meus irmãos? Hino de número 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar,
Ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé crescer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém? Glórias a Deus. E meus irmãos, pode escolher outro hino para nós adorarmos o Senhor. 577, amém. Glória a Deus. Amemos? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse hino é lindo. Esse hino é maravilhoso, porque fala de uma fervente oração. E isso é quando a gente deposita a nossa oração nos pés de Jesus e crendo que Ele pode resolver e entrar com providência, porque diz que quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Que verdadeiramente nós possamos fazer isso, né, meus irmãos? Deixar tudo diante do altar do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, abre sua Bíblia comigo. No livro de Hebreus. Glórias a Deus. Livro de Hebreus, capítulo de número 2, meus irmãos. Hebreus, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 2, e verso de número 1, a palavra do Senhor nos diz: Tanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco melhor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe estão sujeitas debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência
de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém, irmãos? É uma palavra que fala de Cristo, tudo que ele passou, mas que ele passou tudo isso para entender o que eu e você passamos hoje. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Pai querido, Deus eterno, a tua palavra que foi lida, Jesus, nos falando, Senhor amado, que o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Tu és aquele que fez o sacrifício perfeito, Pai. Jesus, tu és aquele que pôde ser amado, ser reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra, como o verdadeiro Filho de Deus. Pai, tu levou sobre si todas as nossas enfermidades, pecados, delitos. E pelo seu sacrifício aqui nós estamos, mesmo não sendo merecedores, mas nós cremos no teu sacrifício, nós cremos na tua obra do Calvário, e aqui nós estamos para a glória do teu nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, fortalece a cada um, Senhor amado, dá vigor àquele que não tem, fortalece aquele que está sem força, Senhor amado, para a glória do teu nome, e que nós possamos, Senhor amado, continuar caminhando na tua presença, com o auxílio do teu Espírito Santo, para que nós possamos chegar até as mansões celestiais, para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos dar oportunidade para nossas crianças, amém? A Júlia está com a oportunidade para falar de Jesus. Salve, igreja, com o Pai Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 91 até o 11. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. A Lara, está com a oportunidade. Salve a igreja com a paz, Senhor. Amém. Eu vou ler em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Miguel. Eu sou da igreja com a Pai do Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 120, do 1 ao 7. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora.
que te dará o que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar a minha alma bastante tempo habitou com os que detentam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em pacífico sou, mas em falando já eles estão em guerra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. É assim mesmo, né, irmão? Às vezes a gente pode ter uma dificuldade. Glórias ao nome de Jesus. A Lara que vai adorar o nome do Senhor, amém? Enquanto a Lara vai aproveitar e estar adorando o nome do Senhor, vamos aproveitar e recolher nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós.
mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Yeshua, 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 Yeshua. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É assim mesmo, né? Com playback ou sem playback, elas estão aqui louvando ao Senhor, né? Porque tem gente que só fala assim, só canto com playback. Mas é bom que tendo playback ou não tendo, nós estamos aqui louvando ao Senhor. E o que vale, irmãos, é a nossa intenção diante de Deus. Se tem luz ou se não tem luz, nós vamos adorar a Deus. Se tem playback ou se não tem playback, elas estão aqui adorando o nome de Jesus. Amém? Vou passar a oportunidade do nosso pastor Ezequiel. E assim nosso pastor vai estar nos trazendo um ensino nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Livro de Juízes. Deus abençoe. Capítulo de número 16. Glórias a Deus. Há 2 terça-feiras atrás, nós estávamos falando sobre tentação. E hoje vamos continuar falando um pouquinho a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas. Falamos de alguns nomes registrados na Bíblia que venceram
a tentação. Falamos do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi tentado pelo inimigo no deserto e ele venceu. Falamos também sobre José, falamos sobre Daniel e seus amigos. Todos esses venceram a tentação. A tentação chega para todos, mas às vezes a pessoa deixa a ser levado pela tentação. Nós vemos o exemplo de Eva, que quando a tentação chegou, ela não soube lidar com a situação e acabou sendo deixada levar pela tentação. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre as pessoas que caíram em tentação. Juízes, capítulo de número 16, a partir do verso 1, nos traz o relato de um jovem nazireu, um jovem que tinha a sua vida consagrada a Deus. Porém, esse jovem não resistiu à tentação. Ele contou para Dalila o seu segredo. Sansão tinha tudo para dar certo, mas acabou deixando ser levado pela tentação. Juízes capítulo 16, o verso 1 diz assim: E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite esperavam sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e matá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estiverdes secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vime frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra um fio a estopa ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Então
Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e serei como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela asfixiou-se com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaras em que consiste a tua força. E sucedeu o quê? Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus, os filisteus vêm sobre ti. E despertou do seu sono, e disse-lhe: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhes arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-o com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão, um homem, um jovem, escolhido por Deus para uma grande missão. Missão esta que ele era para derrotar os filisteus. A missão de Deus era para que Sansão viesse a destruir os filisteus. Mas Sansão, por uma tentação de uma mulher, ele acaba contando o seu segredo. Da onde vinha a sua força? Nós vemos que Sansão, este homem que poderia ter toda a sua trajetória diferente, ele começou a se envolver
com coisas erradas. Sansão, ele era escolhido de Deus desde o ventre. Nós vemos nos capítulos anteriores que a Bíblia diz: porque eis que tu concederás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino era nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Nós vemos que Sansão, um homem escolhido por Deus desde o ventre, mas no decorrer da sua trajetória, ele deixou a ser levado por uma tentação. E quando Sansão se viu naquele momento, ele estava preso, acorrentado, aquelas vigas, aquelas colunas do templo, aonde ali eles estavam fazendo cultos a deuses pagãos. Sansão, ele clama ao Senhor. No verso de número 28 do capítulo 16, nós vemos que Sansão, mesmo ele ter se deixado cair na tentação, em um momento da sua vida ele diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus devolveu a força para Sansão. E naquele momento Sansão derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida. Deus, quando nós clamamos a Ele, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para nos perdoar. Aleluia. Mas é necessário nós tomarmos cuidado com a tentação, porque as consequências podem ser devastadoras. As consequências da tentação, quando a pessoa se deixa ser levado por ela, são muitas das vezes para a vida toda. Nós vemos a história de Davi, constituído por Deus como rei de Israel. Ele deixou ser levado pela cobiça de seus olhos. 2 Samuel, capítulo de número 11. A partir do verso de número 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando a ela, e deitou com ela, e já ela se tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Davi, um homem, a Bíblia vai dizer, segundo o coração de Deus. Esse homem foi escolhido por Deus para ser rei
de uma grande nação, deixou ser levado pela tentação. Deixou ser levado pela cobiça dos teus olhos. No momento em que era para ele estar na guerra, ele estava em casa. No momento em que era para ele estar trabalhando, ele estava desocupado. E nós vemos o que acontece na família de Davi após este adultério. A Bíblia relata que Deus disse para ele: Davi, a espada não vai sair da sua família. Olha a consequência na trajetória de Davi por conta da tentação. Por conta de ter se deixado levar pela tentação. A Bíblia nos fala alguns tipos de tentação. Satanás, ele usa 3 tipos de tentação. Ele usou desta estratégia para derrubar a Eva. Tentou derrubar a Jesus. Em 1 João capítulo 2, e verso de número 16, sem a palavra de Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 3 tipos de tentação: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba, vida. Gálatas capítulo 5, verso de número 16 e 17. Glórias a Deus. Devemos tomar cuidado. Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Concupiscência da carne, desejos, glutonaria, bebedice, e por aí vai. Tudo aquilo que a carne deseja, a pessoa vai e faz. Concupiscência dos olhos. 1 João, capítulo 2, e verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aleluias. Concupiscência da carne, desejo, sentir. Concupiscência dos olhos. Algo que é uma vitrine, a pessoa vê, ele já quer ter. Tudo aquilo que o olho vê, ele cobiça.
Tudo aquilo que o olho enxerga, ele cobiça para si. É muito perigoso. Ele vê um carro, eu quero aquele para mim. Não importa o valor. Os meus olhos querem. Vê um sapato em uma loja, não importa o valor que ele custe, eu quero. Cobiça. Soberba da vida. Tentação do ser. Ou seja, a pessoa ela quer ser aplaudida a toda custa. Fama, poder. Tudo aquilo que a Bíblia diz ser soberba. Essa pessoa, ela quer para si, quer ser aplaudida, quer ser reconhecido por ser, pela fama, pelo sucesso. E isso é muito perigoso. Esses 3 tipos de tentação: sentir, ter e ser. Aleluias. Devemos tomar cuidado. Devemos estar atento, estar alerta, porque o inimigo não brinca em serviço. Em todo tempo, em todo momento, ele está buscando, procurando tentar. Ele não poupou nem a Jesus. Aleluias. Quando dirá um de nós, ele tenta de todas as maneiras, e ele vai no seu ponto fraco. Ele conhece o seu ponto fraco. Então, fique alerta, fique atento. Aleluias. Como vencer a tentação? Para cada tipo de tentação existe um antídoto que nos fará vencedores. Precisamos ter integridade. Precisamos ser íntegro para vencermos as tentações. Precisamos ter a nossa integridade. Não estou dizendo que para vencer as tentações nós precisamos ser perfeitos, não, mas precisamos ser íntegros. Integridade. Aonde quer que você esteja, seja o mesmo. Estou na igreja, sou íntegro. Estou na escola, sou íntegro. Estou no trabalho, sou íntegro. Não é o lugar que vai mudar você, é você que vai mudar o lugar com a sua integridade. Precisamos ser o mesmo aonde que nós estivermos. Aleluia. Seja íntegro, assim conseguimos vencer a concupiscência da carne. Para vencermos a concupiscência do ter, precisamos ser generosos. Precisamos abençoar as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão necessitados. Precisamos ser generosos. Aleluias. E o terceiro, precisamos praticar a humildade. Ser humilde não é pensar em si mesmo. Não é se fazer de coitadinho. Ser humilde é pensar menos
em nós e mais nas coisas de Deus. E mais na glória de Deus, no poder de Deus. Aleluias. Fazer tudo o que seja para a glória de Deus e para abençoar o nosso próximo. Alguns versículos que nos ajudam a vencer a tentação. 1 Coríntios capítulo 10, e verso de número 13. Apóstolo Paulo vai nos dar um conselho. Ele vai dizer assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, todos os dias nós somos tentados, mas não se preocupe, a tentação não vem maior do que você pode suportar. Então esteja, aleluias, preparado, sempre em oração, vigiando e pedindo a orientação do Senhor, para que Ele providencie um escape para esta tentação. Hebreus capítulo 2, e verso 18, diz assim: porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, Ele suportou a tentação. Jesus, Ele é capaz de nos socorrer quando somos tentados. Quando pedimos ajuda ao Senhor, quando buscamos estar cada vez mais perto do Senhor, aleluia, Ele nos socorre, Ele nos ajuda. Mateus 26 e 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Basta apenas orar? Não, temos que vigiar e também orar, para que não caiam em tentação. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Que possamos, cada vez mais, estarmos preparados, vigiando, orando, jejuando, pedindo a orientação do Senhor, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos socorrer nos momentos de tentação, nos momentos em que nós nos vemos em uma situação onde temos que pedir a orientação, o discernimento do Senhor. É necessário estar em jejum, é necessário estar em oração, é necessário estar vigiando. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que possamos cada dia estarmos preparados para vencermos as tentações. Nós vimos alguns exemplos de pessoas que venceram as tentações. Nós vemos também alguns exemplos de pessoas que não venceram as tentações, deixaram-se levar e tiveram consequências por toda a vida. Então vamos tomar cuidado, vamos estar vigiando para não cairmos em tentação. Amém? Glórias a Deus. Quinta-feira estaremos aqui para adorar ao Senhor, para agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele concede a Roberta. A Roberta ficou mais nova. Eita glória. Amém? Agora melhorou, né? Glória a Deus. Não falte quinta-feira para nós agradecer a Deus, juntamente com a igreja, pela vida da Roberta. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Vamos nos colocarmos em pés. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né? Ele espera o ano todo para alcançar a minha idade. Quando alcança, não quer ficar velha. Oh, Jesus. Mas Deus é bom. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus,
maravilhoso e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, agradecidos a Ti, Pai, por mais esse culto, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede em estarmos na Tua presença. Pai Santo, Pai bondoso, nos dá força, Senhor, nos ajuda, Pai, para cada dia nós possamos vencer as tentações, vencermos as adversidades. Nos ajuda, Senhor, a estarmos cada vez mais perto de Ti. Nos ajuda, Senhor, a estarmos em obediência ao Teu querer, em obediência à Tua palavra, Senhor. Pai bondoso, nesta hora, Senhor, nós Te pedimos, continue, Senhor, com a Tua igreja, continue abençoando, continue fortalecendo, ó Pai. Visita, Senhor, cada família dessa congregação, Senhor amado, derramando das Tuas misericórdias, derramando, Senhor, da Tua graça, Pai, e que possamos, Senhor, cada dia estarmos unidos, ó Pai, em obediência ao Teu querer. Pai bondoso, nesta hora nós Te pedimos, Senhor, nos leva em paz aos nossos lares, nos livra, Pai, de todo mal e nos dê uma noite feliz e de paz. Continue conosco, Senhor, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.